Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender de forma ahm, circuitiva o, a forma de construção de um texto que tem por valor é, a, uma certa engrenagem muito pessoal, né? Como se a gente pegasse uma parte da personalidade do agente transmissor da mensagem e encaixasse em nós como se fosse um vírus mesmo. Só que é um vírus, uma versão, uma vírus, uma versão de transmitir a informação de modo que existe esse padrão, essa formalidade que ampara esse ser em dialogar com o seu receptor, com o seu transcendente, né? O seu ser é transcendente, aquele que vai falar dele a partir do invólucro, do capsulóculo, né? Dessas locuções verbais. Bom, a gente vai falar hoje do tipo de narrativa que se diz como biografia, né? E a biografia, ela é algo que é como se fosse um diário, só que um diário pro mundo, né? É um diário, só que não é para mim, né? Eu vou escrever um diário, mas é pro mundo. Então isso transforma toda a retroprojeção da mensagem, porque quando eu falo para mim sobre a minha personalidade, sobre as minhas revoluções durante a vida, sobre as minhas peças e desapontamentos, eu falo em uma linguagem muito diferente do que da linguagem que eu falaria para o mundo. Então, o exercício da biografia, a forma que rege uma biografia, para se dizer biografia, ela precisa de conter o texto, a mensagem que vai uniformemente falar sobre o autor para qualquer pessoa que queira se conectar com ele, se conectar com a narrativa. E precisa de imposições biográficas. O que seria isso? Seria elementos que vão desmontar a mensagem de forma a colocar o receptor cada vez mais íntimo, cada vez mais sobre essa direção de mensagens, empático, né, na empatia, de olhar para essa construção de narrações, para esses momentos da história do emissor, né, do narrador, para que ele consiga cada vez mais qualidade de imaginação sobre as referências contadas. Né? Então, além de ser um exercício criar uma biografia, né, falar uma biografia, esse exercício ele pode se tornar cada vez mais macio para quem escreve, cada vez mais relaxante, porque é como se a pessoa ela se desvestisse para o mundo, para aquilo que talvez Deus lhe cobraria uniformidade, né? E aí a pessoa ela consegue
e tirando as peças de camadas que lhe incomodaram durante a vida, ou às vezes esse incomodamento é positivo e às vezes não, né? Bom, então vamos lá, vamos nos conectar um pouco com a concentração para para esse tipo, para esse gênero textual, né? Ahn, biografia. A palavra bio, ela tem um desenvolvimento no eco da relação sensitiva de significar organismo. Organismo. Só que bio, se eu pego o organismo e escrevo, ó, grafia é escrita. Eu escrevo um organismo, eu escrevo uma vida, né? Biografia é escrever vida. Mas como eu vou escrever uma vida, né? Como eu vou comunicar algo que passou para esse personagem, né? Como eu vou fazer a mensagem dele para que as pessoas possam conectar? Eu vou escrever a história. Como que eu vou escrever a história desse um? Eu vou usar o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar operadores lógicos. Então a gente pega e usa operadores lógicos, não é mesmo? E aí, pensando nesse um no verso, no verso de outros, se esses outros aprendem a fazer equilíbrio sobre operações, se eles aprendem, se eu ensino eles a operar leitura, a leitura e a capacidade de operação desses seres, ó, leitura e capacidade de operação. O que é operação mesmo? É interpretação de campo, né? Interpretação de área. Interpretação de área. E toda área, todo um, toda área pode ser decomposta. E a capacidade de decompor desses operadores aqui, ó, está para com a navegação no verso. Então, e aí? Você gosta de navegar em quais versos? Né? Você treina navegar. Por exemplo, eu treino muito navegar nos versos da música. Em quais versos? Né? Então, esses versos aqui, ó, quais versos? Eles podem ser transcritos para você como unidades de medidas. Então a gente já está chegando lá, ó. Então, como que eu vou fazer para contar para todos sobre esse organismo aqui, ó? Eu vou desencaixar esse organismo aqui, ó,
para aquilo que todos têm em comum. Ou eu vou pegar e vou transformar esse agente aqui, ó, em uma unidade de medida. Que quem adquirir a biografia dele vai conseguir entrar em comunhão com ele. Por que a gente lê a Bíblia? Para entrar em comunhão com Deus. Por que a gente lê uma biografia de um agente especial? Para navegar no verso das unidades de medida da sua especialidade. Para navegar no verso das unidades de medidas da sua especialidade. Uai, a gente tem especialidades e agentes especiais que biograficam para nós capacitâncias por nos desinformar sobre momentos na vida que eles precisaram passar para se tornarem especiais, para se tornarem unidades de medidas. E aí a gente compara as semelhanças e até gosta, despontua a gente sobre essa sobre esse organismo. Entenderam? Então, por mais que um organismo ele seja um indivíduo, né? A gente tem um indivíduo, né? Na sua altura, na sua complexidade, na sua individualidade, a gente consegue pegar esse um individual e tornar ele desindivíduo, né? Aqui, ó, um indivíduo, e aqui a gente tem a imagem da desindividualização, ó. Você desindividualiza esse ser colocando ele em comum, indicação biográfica, né? Então, se você quer se tornar um futuro biógrafo, ou até mesmo um leitor de biografias, ou até mesmo um leitor da Bíblia, é bom que você tenha esses cartuchos de saber na contração. Então vamos instalar ele, vamos instalar ou revisar, limpar os cartuchos de instalação de atenção para o que a gente chama de biografia, escritas da vida, porque elas podem nos mostrar condicionamentos para aprender sobre os seres e até mesmo respeitá-los. Então, biografia é um gênero textual do tipo narrativo. Ok? Vamos lá. A biografia é um tipo de texto que conta a história da vida de alguém. Ela é escrita na terceira pessoa, ou seja, por um narrador que não participa dos fatos contados. Então, aqui, ó. Primeira característica é a escrita na terceira pessoa. Então, quem escreve ou quem existem biografias escritas pelo próprio autor, onde há momentos em que se passa na terceira pessoa e momentos em que se conta na primeira pessoa. Mas, comumente, é contado em terceira pessoa. Os fatos seguem a ordem dos acontecimentos durante as fases da vida de alguém, que pode ser uma pessoa ou personagem. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega, bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Então, ó, a informação chave aqui, ó, é que pode ser
Bio pode ser a vida de um personagem ou de uma pessoa. O que que uma pessoa pode fazer? Pode criar vários personagens. E olha só, uma empresa pode criar várias pessoas. Entendeu? Então olha só, esse que é o X esse que é o mistério da conciliação com as interpretações que às vezes a gente nos falta potencial de saber porque a gente nasceu em outra época. Então olha só, a gente tem um reino, pode gerar várias empresas, um reino, país, estado, continente, religião e etc. E o ETC pode gerar, olha só, essa fonte aqui, ó, essa uma fonte, vamos pegar uma fonte, um forte, né? Um forte, pode conter isso tudo, e esse tudo pode gerar pessoas, várias pessoas. Por exemplo, pessoas com características X, pessoas com característica A, B, C, D e etc. E essas pessoas elas podem gerar, né, por exemplo, então um pode gerar vários, né? Essa aqui é a imagem. Esses um podem gerar vários personagens. Vou até fazer aqui, ó, para melhorar aqui, ó. Então uma pessoa ela pode gerar vários personagens e cada personagem pode ter a sua biografia. Então uma pessoa ela pode escrever várias biografias, entende? Então essa que é a questão. Ahn, o que que os personagens são? Só para frisar aqui, ó. Personagens personificam autoridades em acertos ou erros constantes e servem de servidores de exemplos a serem não é seguidos, não, a serem lembrados. Não é seguidos como você segue no Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas, não. Não é seguir, é servir de exemplo para a sua imposição de sentido, porque você nunca vai ser perfeito. Só que você conhecendo personagens que padronizam perfeito, ó, padronizam a imagem do perfeito. Você conhecendo esses personagens, você pode escolher, ó, entre sabendo aonde que você tá. Se você viu ele aqui, ó, se você viu ele aqui, você tende a ir para esquerda.
e vice-versa. Então, dependendo da onde que você tá e da onde que você vê que o personagem faria, você muda, você a partir de conhecimento do personagem, você muda sua personalidade. Por isso que os personagens são muito importantes. Então, se você, por exemplo, está indo para um lado é, pecaminoso, um lado do diabo, você tem aquela coisa, aquela questão de poder mudar de personalidade, porque você conhece a personalidade do diabo, né? Ou aquilo que ele, a biografia dele, né? Ou aquilo que supostamente biografica ele no conhecimento da sociedade. Vocês entendem? Por exemplo, ficar não vou falar não que pode gerar conflito. Mas é mais ou menos isso, né? Então é por isso que a gente consegue ter até mesmo biografias de personagens, né? Grandes personagens da história. Características da biografia. Isso aqui, ó, vai ser a modulação para um escritor desenvolver a transdução da vida para a para a obra literária, né? Ou seja, biografia. Narração da história da vida de uma pessoa ou personagem. Então, a gente precisa de ter a narração. Então, a gente tem vários tipos de narração. Pode narrar sobre várias coisas. Só que a narração da biografia precisa ser, né, logicamente, precisa falar sobre a vida de alguém. Esse é o foco narrativo, né? E aí os foquinhos são os acontecimentos durante a vida. A escrita é em terceira pessoa, a gente já falou. Então, em terceira pessoa. A sequência cronológica é muito importante. Por que a sequência cronológica é importante? Para que o viajante, né, nesse ser, né, possa conseguir, né, um domínio de estação, de tempo, né? Porque o tempo, nesse caso, como a gente fala da vida, é muito importante, né? Para você encontrar adesão sobre o sentido do que tá na informação. Utilização de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, etc. Então, marcadores temporais e predomínio de verbos no pretérito perfeito. Foi e imperfeito era. Então, verbos no pretérito.
perfeito, por exemplo, foi, e perfeito e imperfeito, né? Imperfeito era e perfeito foi. Exemplo de biografia. Clarice Lispector. Biografia de Clarice Lispector. Vamos pôr um exemplo. Um exemplo, um exame, né? Biografia de Clarice Lispector. Espectro. Espectro é mais ou menos daqui, ó. Então, dependendo do nível de água, a gente tem uma emulsão, né? Então, é como se fosse assim, ó. O espectro é assim, ó. A gente tem uma folha que é modulada por um caule. A gente tem um caule e a parte limbo, o limbo da folha, que é a informação sensitiva do núcleo desse caule. Então a gente tem o caule e o núcleo desse caule transcreve o circuito sensitivo. E aí funciona assim, ó. A gente sempre tem esse parâmetro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o arco? O arco sobre o arco. Presta atenção, o arco sobre como que eu chamo? Como que eu chamo isso aqui? O arco sobre... Deixa eu pegar. O diâmetro. Diâmetro da circunferência. Acho que é isso. Aqui, ó. Diâmetro. O arco sobre o diâmetro. O arco sobre o diâmetro nos revela o quanto é emocionante. O que é hidratado? O quanto é emocionante hidratado, o quanto de água tem? Quanto água tem? Água significa para nós condução. Água equivale a condução. Então, quanto de água tem é o quanto condutivo é, né? E aí, se a gente diminui a água desse limbo desinformado pelo núcleo sensitivo do caule, a gente reduz o arco e a gente faz, ó, essa operação aqui, ó, desarcar limbo. E olha o que nos sobra. A gente sobra espeto. Então tá vendo o motivo do espeto, do desespero? O motivo é esse, ó. É o arco sobre o diâmetro. Quem que é o arco? O arco aqui, ó,
é o caule sensitivo. É o caule, é o potencial de caule. Potencial de caule. Só que esse potencial de caule, ele também depende das raízes, né? Depende da terra e das raízes. Por que eu estou falando isso? Porque essa biografia é equivalente à escrita da planta, da vida da planta, né? A escrita de Clarice, a biografia da Clarice Lispector, né? Esse espectro, essa vida dela, ela tá despontuada, logicamente, sobre os momentos de vida dela. E os momentos de vida só são estabelecidos por esses diferenciais aqui, ó. Esses são os focos. Como que a gente chama aqueles holofotes? Esses são os holofotes que a gente vai encontrar durante os capítulos da obra. Logo, a planta ela também tem as suas formas de escrever, né, de escritas. Vamos lá, biografia de Clarice Lispector, um exemplo. Raya Pinkhasovna Lispector. Peraí, Raya Pinkhasovna, parece que é alemão. Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 na cidade de cidade ucraniana, na Techelnik. Descendeu de judeus. Seus pais, Pinchas Lispector e Mania Kringold Lispector, passaram os primeiros momentos de vida de Clarice fugindo da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Diante disso, chegaram ao Brasil em 1921 e viveram nas cidades de Maceió, Recife e Rio de Janeiro, onde passaram algumas dificuldades financeiras. Percebe a terceira pessoa? Desde pequena, Clarice estudou várias línguas: português, francês, hebraico, inglês e Yiddish. Percebe a linha temporal? E teve aulas de piano. Era boa aluna na escola e gostava de escrever poemas. Em 1939, com 19 anos, ingressou na Escola de Direito da Universidade do Brasil e começou a dedicar-se totalmente à sua grande paixão, a literatura. Bom, a gente tem saltos grandes, porém isso não exime de ser uma biografia. A gente tem biografia pessoal e biografia escritas por outras pessoas. Fez cursos de antropologia e psicologia e em 1940 publicou seu primeiro conto, intitulado Triunfo. Eram cursos, modesta parte, famosos na época, né? Antropologia, psicologia. Após a morte de seu pai em 1940, Clarice começou sua carreira de jornalista. Nos anos seguintes trabalhou como redatora e repórter na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Em 1943, casou-se com o diplomata Maury Gurgel Valent,
com quem teve 2 filhos. Seu primogênito, Pedro, foi diagnosticado com esquizofrenia. Seu segundo filho, Paulo, foi afilhado do escritor Érico Veríssimo. Devido à profissão de seu marido, Clarice viveu em muitos países, desde Itália, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. O relacionamento durou até 1959 e, quando resolveram se separar, Clarice retornou ao Rio com seus filhos. A escritora foi naturalizada brasileira e se declarava pernambucana. Seu nome, Clarice, foi uma das formas que seu pai encontrou de esconder toda a sua família quando chegaram ao Brasil. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera do seu aniversário de 57 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário. É legal porque existem várias portas de informação aqui no texto e que, se a gente quiser entrar, a gente tem que ir atrás das chaves. As chaves são as pessoas ou as obras com informações mais profundas a respeito dessas passagens. Por exemplo, o fim do seu casamento com o diplomata Mauro Gurgel, o começo no jornalismo. Então são portas aí. A gente acabou de ver um exemplo. Como fazer uma biografia? Lá vamos nós para a receita. Para escrever uma biografia, é essencial pesquisar e coletar materiais sobre a vida da pessoa de quem vamos contar a sua história. Se possível, entreviste a própria pessoa ou membros da família para garantir a veracidade das informações. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento e filhos são informações importantes que devem aparecer na biografia. Além disso, podemos acrescentar imagens para enriquecer o texto. A biografia deve seguir uma ordem cronológica dos fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Podemos incluir sessões para dividi-la em partes, por exemplo. Então, é bom antes fazer leituras de ler biografias, né? E montar com todas as informações que conseguiu, utilizando o tempo. E aí você pega aqui, ó, faz a linha do tempo, LT. E aí você pega e organiza, ó. Você tem as que aconteceram antes, durante e morte, né? Talvez um pouco depois. Talvez um pouquinho depois aqui, ó. Então você tem o antes, pode ser sim, durante e o depois. E aí você organiza alguma coisa mais ou menos assim, ó, das informações que você conseguiu. Dependendo disso, né? E essa fica sendo a linha do tempo. Ó, nascimento, principais feitos, antes X,
nascimento, principais feitos, obras, morte, obras, morte, curiosidade. O título da biografia pode ser simplesmente o nome do biografado, a pessoa sobre quem se escreve a biografia, ou pode conter alguma característica marcante dele, por exemplo, a biografia de Charlie Chaplin, ou Charlie Chaplin, o gênio do cinema. Depois de escrever, revise o seu texto, verifique se ele está coerente, se possuir erros gramaticais ou mesmo palavras repetidas que podem ser substituídas por sinônimos. Uma boa ideia é ler o que escreveu em voz alta. Diferença entre biografia e autobiografia. Então, a autobiografia é uma biografia também, mas existem diferenças, né? Ó. O que diferencia biografia e autobiografia é o narrador. Porque, ó, narrador. A biografia é escrita na terceira pessoa, ou seja, por um narrador que não participa dos fatos. A autobiografia é escrita na primeira pessoa, ou seja, a pessoa escreve sobre a vida dela mesma. E existe uma outra possibilidade, né? Existe uma autobiografia, só que escrita por outra pessoa, que é a utilização de partes, né? Fazer repartições. O que é mini biografia? E aí a gente entra aqui, ó. Mini biografia. Que seria? A mini biografia é um tipo de biografia mais concisa. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Encontramos mini-biografias nas partes internas das capas dos livros, os quais falam brevemente da vida do escritor. Exemplo de mini-biografia de Dan Brown, encontrada no livro de código, o livro O Código da Vinci. Dan Brown é formado pelo Amherst College and Phillips Academy e durante anos deu aulas de inglês até conseguir realizar o seu sonho, escrever a tempo inteiro. Filho de um eminente matemático vencedor do Presidential Award, tinha como hobby a música sacra. Dan Brown cresceu rodeado de livros de filosofia, ciência e religião, fator que contribuiu significativamente para sua formação e para a elaboração de suas obras. O Código da Vinci conseguiu um êxito sem precedentes, alcançando o primeiro lugar do top de vendas e está traduzido em mais de 40 línguas. Vai ser adaptado para cinema pela Columbia Pictures. Então olha que legal.
pontos importantes, né? Ahn, Biografias. Você pode encontrar biografias com vários tipos de escritas. A gente pode contar a história de alguém só por imagens, né? A gente pode montar, pode fazer livros com mensagens e imagens. Isso tudo depende do que você consegue colher de alguém, inclusive de si mesmo, né? Por isso, pessoas que possuem conhecimentos e dimensões desses poderes conseguem guardar as coisas sem pensar que se tornou um acumulador, porque existem coisas que carregam memórias que dentro de momentos especiais onde a pessoa vai consultar essas coisas, essas substâncias se abrem para que a pessoa consiga voltar no tempo a partir da desencontração desses objetos. Então existem muitas pessoas que dominam essas artes de memorizar conjuntos, né, em caixinhas. Você já assistiu o desenho? Vocês já assistiram o desenho Ghostbumps? Não é esse não. É Ghostbumps. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ghostbumps. Ah, eu acho que é isso mesmo. Ghostbumps. Os caças fantasmas. É Ghostbusters. Os caça-fantasmas, né? Sabe aquela maneira deles darem choque no fantasma e guardarem o fantasma em uma caixa? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que achei. Essa imagem aqui, ó. Essa arma de raio a laser, né? Raiva do lazer, arma de raio laser, olha só. Tá vendo? Vamos pegar aqui, ó. Armas. Tá vendo essa pistola laser aqui? É série plasma. E essa caixa aqui dos monstros. Então, essa caixa aqui, ó, essa mochila, essa bag, ela representa, tá vendo? Ela representa a substância que vai guardar a memória, né? Então, se você sabe qual substância está causando o artefato na imagem, na memória, você consegue capturar ela, tirar foto dela, ou até mesmo comprar ela ou guardar ela. E aí você sabe que ali existe um fantasma. Sabe o que é um fantasma? É um apego excessivo, desnecessário. Crianças têm muito isso, né? Adultos hoje em dia também estão tendo.
por conta da falta de filhos, né? A sociedade está mudando e nós estamos nos preocupando muito com informações e as informações estão sendo descartáveis, né? Não estão sendo substanciais. E a falta de filho também causa isso, né? Falta de filho e de condições financeiras para ter. Porque antigamente as pessoas não precisavam de salário para dizer que podem ter filho. Elas tinham filho e o filho dava. E a vida na roça conseguia suprir as necessidades dos filhos. Porque a burocracia, as regras da sociedade hoje em dia, esse sistema todo de precisar de levar o filho na escola, de dar vacina, disso, daquilo outro, estão impedindo as pessoas de terem filhos. E aí as pessoas elas estão ficando ao léu. O que é isso? Ficar ao léu. Ficando às substâncias, ficando a fantasma, aos vícios, às doenças viciológicas. É triste, mas é uma verdade da nossa realidade. E aí, quando a gente se pega assistindo YouTube, essas coisas, a gente tá lá mirando no filho que a gente poderia ter tido se a gente ainda tivesse na vida da roça, nessas vidas. Porque muita coisa me impede de ter vários filhos hoje em dia, isso e aquilo. Mas isso é só uma constatação radical que eu fiz. Mas é isso aí. Para escrever uma biografia, essas substâncias que a gente está contando, esses fantasmas, eles contam substâncias fantasmas. Isso é analogia, viu, pessoal? Quer dizer que a gente, quando a gente vai curtindo muito uma coisa, a gente vai fantasiando essa coisa como se ela tivesse poderes mágicos ou momentos emocionantes na nossa contração. Por exemplo, uma cobertinha, uma camisa que você gostou bastante, um bonequinho, sei lá, um talherzinho, uma xicrazinha. E aí por aí vai, uma pedrinha que você achou, entendeu? E aí tudo isso, o primeiro desenho que você fez, tudo isso conta financeiramente, sustentabilidade, biograficamente, para descomportar você no futuro. Porque se alguém chega com essa armadilha para você, ela consegue abrir um demônio do seu passado ou descontrair você no futuro e cobrar você sobre essa enevoação, sobre essa plasticidade neural. Fica aí a dica. Mas nada que um perfume de imersões lógicas pelo trabalho da escrita possa desescrever a crítica imersão sobre esses dados que às vezes são atrevas e nos atrevem a fazer leituras despreparadas potencialmente para nos regir. E aí a gente acaba sendo atingido por elas, né? Mas é isso, pessoal. Biografia ela é muito foda, tem muitas coisas assim, muitos cheques para serem dados, né, em possibilidades. E aí a gente vai ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo, né? Comentando mais algum gênero desse tipo de texto, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!